depois de ter sido levado como cordeiro para o abatedouro. E é sobre isso que eu quero fazer o link. Há espaço para um Mashiach sofredor Na história não diz. na história? Não, mas vamos pro famoso texto. Vamos lá. Famoso texto. Qual é o texto? Qual é o texto que você acha que a gente vai? Yeshayahu, capítulo 56. O famoso texto de Yeshayahu, capítulo 53. Então vamos lá. Yeshayahu 53. Vamos ler o texto. Vamos lá. Como está aí, vou ler na Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais conhecida do mundo cristão, né? E etc. Vamos ler na Ferreira de Almeida, que todo mundo já conhece, e aí a gente vai ver. Espero que você não se torne cristão até terminar de ler o texto. É difícil. Continua. Vamos lá. Quem creu em nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Olha só. Ninguém. Preguei e ninguém me deu bola. É isso aí. E a quem foi revelado o braço do Eterno? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Para que o desejássemos. Ele era um homem de dores, ferido. Continua. Vamos lá. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora vem o ápice, né? O ápice, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Continua. Até aí? Não, tem mais. Continua. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Eterno agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha que bonito, hein? Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Eterno prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o tzadik, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pronto. Muito bem. Esse é um texto ápice de todo mundo que acredita que o Mashiach já veio e que tudo isso daqui se aplica a Jesus, a Yeshua. Bom, primeiramente, para quem dentro do texto está dito que esse texto fora escrito, de quem dentro do texto o texto está se referindo a quem? A Israel. Não. Calma lá. Não diz Israel aqui. Não diz Israel. Também não diz Mashiach nenhum. Também não. Mas diz a quem? Diga para nós. Não, está escrito aí no texto. Procura aí que está escrito aí no texto. No texto está dito sobre quem que o texto está falando. O texto está falando sobre alguém. O título? Não, que título? Aonde, meu homem? Tá lá, ó. Tá lá escrito. Onde é que tá lá?
quem? De quem o texto está falando? Peraí, agora... Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o tzadik. Pronto. Então esse texto está falando do quem? O tzadik. Do servo. Do meu servo. Esse texto está falando. Do meu servo. A questão é, quem é o meu servo? De Isaías. É para ser ele. É para ser ele. Muito bem. Então vamos ler o versículo 13 do capítulo 52, porque Isaías nunca teve capítulo, certo? Os capítulos são posteriores, correto? Sim. Então o texto de Isaías, aí não fala, terminei o capítulo 1, agora vou escrever o capítulo 2. Não existe isso, tá bom? Bom, detalhe, dentro das teorias acadêmicas, Isaías eram vários Isaías, pelo menos 3 ou alguns dizem 4 profetas Isaías. Por quê? Porque entre o que Isaías começa contando lá, locativamente, na época do rei Uzias, e o exílio babilônico, existe 150 anos. Então não é possível que Isaías tenha vivido tanto. Então Isaías nem foi para o exílio, mas Isaías fala da redenção. Tá? Então alguns vão dizer que existe um Isaías que foi para o exílio, um Isaías que não foi para o exílio, e outros vão dizer que não. Na verdade, isso é uma teoria acadêmica, né? Que não leva em consideração a inspiração profética do texto. Para os rabinos, não. Isaías previu o futuro e morreu antes do cativeiro babilônico, porque ele é bem anterior a isso, inclusive a Jeremias. Então, não é contemporâneo a Jeremias. Tá? Por isso que ele aparece antes no texto. Tá? Então, o livro do profeta Isaías fala do servo várias vezes. Então, no versículo 13 do capítulo 52, tem ali, o que está dizendo ali? O verso 12? Verso 13. 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Segue. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, a gente tem que entender o capítulo 53 com o capítulo 52, porque ele identifica quem é esse personagem, e ele já chama esse personagem de desfigurado, dizendo que ele terá êxito. Detalhe, o personagem terá êxito, tá? Mas quem vai acreditar na sua pregação? A pregação do servo sofredor, tá? E a gente vai ver agora quem é esse servo sofredor. Vamos um pouquinho para trás. Capítulo 49. Capítulo 49. Vou ler desde o primeiro. Escutai-me vós, ó ilhas. Prestai atenção, população de longe. O Senhor me chamou desde o seio materno. Ok? Desde o ventre de minha mãe, repetiu para si o meu nome. Ele dispôs a minha boca como uma espada pontiaguda. Na sombra da sua mão me ocultou, preparou-me como flecha cortante, e na sua aljava me guardou escondido e me disse, leia o versículo 3. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Olha aí. Quem é o servo sofredor? Israel. É Israel. E aí, Israel é o servo do livro de Isaías. Toda essa metáfora de desfiguração, de quem creu na nossa pregação, na pregação do povo judeu, da pregação da Torá. Ele foi moído, aí eu vou dizer por que ele foi moído pelas nossas transgressões já, mas primeiramente a gente tem que identificar o servo. O servo de Isaías é Israel.
Ele vai. 49, 50, 51, 52, 53, estão todos falando do mesmo personagem. Uhum. É o personagem messiânico de Isaías. O messiânico de Isaías, daqui para frente, é a figura de Israel, como metáfora desse servo sofredor, mas ao mesmo tempo um servo sofredor que vence no final. Porque não termina ali a história. Não termina. Tá? Mas vamos continuar. Então ali, ó. Mas eu dizia, versículo 4, né? Então, vou ler no versículo 3. Ele me disse: meu servo és tu, Israel, através de quem me manifestarei, através de quem manifestarei o meu esplendor. Então, Hashem manifestará o seu poder através de Israel. Olha aí. Quando ele fala que no seio materno ele me conhecia e repetia o meu nome, está falando de Jacó. Porque Jacó também porque Israel também é uma pessoa. Uhum. Israel não é só um povo. Sim. Israel é o nome que Jacó ganhou. Sim. É uma pessoa. Então ele está falando de Jacó. Desde que Jacó estava no ventre, e aí movia-se junto com quem? Com Esaú. Esaú, como inimigo de Jacó, dentro do ventre de Rívica, se agitava. E é falado que desde então ele repetia meu nome, Israel, Israel, Israel. Uhum. Mas quando ele nasceu apegado no calcanhar do irmão, colocaram o nome dele de Jacó. Mas o nome dele sempre é Israel. Sempre foi Israel. Desde o ventre. Até que ele encontrou com o anjo do irmão e fez todo aquele ticum. Uhum. Então, Jacó é o servo de Deus, cujo nome é Israel e cujo povo é a continuidade de sua missão. Sim. Jacó é o homem, Israel é o seu nome, e Israel é o povo que dele descende. Sim. Então, o povo de Israel... Bom, mas vamos aos outros textos. Vamos pegar o Isaías 44. Isaías 44. O que diz aí? Capítulo 44, verso 1. Agora, pois, ouve, ó Jacob, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Eterno que te criou e te formou desde o ventre. Mesma coisa do capítulo 49. Continua. E que te ajuda. Não temas, ó Jacob, servo meu, ó amado a quem escolhi. Uhum. Porque derramarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Eterno. Outro se chamará do nome de Jacob. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Eterno. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Pronto, até aí. De novo, uma leitura ainda mais poética, que poderá inclusive dar lugar a pessoas que viriam a adotar o sobrenome de Israel para si. Os convertidos, né? Que adotam o nome de Israel para si, tornando-se parte do povo de Israel. E estamos discutindo Peshat. Ou seja, ou Peshat, Iremes, que é simbólico, mas alguém que entra no povo de Israel e adota o nome de Israel. Mas o servo, de novo, é Jacó. E Israel. Então aqui chama Jacó, chama Israel. E o meu servo é o que está em Isaías 53. É o mesmo servo. Capítulo 42. Qual verso? Versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. Pronto. Peraí. O servo sobre quem a minha alma se compraz. Aí você vai lá para o Novo Testamento. Eis o meu filho amado em quem tenho prazer. O texto alega que uma voz veio do céu e disse para todo mundo lá, só que quem escutou eu não sei, porque o autor falou isso, porque o autor quis entender que é sobre ele que o texto estava falando, tá? Mas
quando ele fala, eis o meu servo a quem eu apoio, o meu eleito, a qual a minha alma quer bem, pus sobre ele o meu espírito, de novo aqui está falando de Israel. Sim. É sobre Israel que Deus coloca isso daí. Continua. Para as nações ele fará surgir um julgamento. Não gritará. E aí ele fala, não gritará na praça. E aí no versículo, deixa eu ver aqui. De novo o servo, tá? Capítulo 41. Capítulo 41? Capítulo 41. Versos 8 e 9. Deixa eu ver aqui. Versos 8 e 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacove, a quem elegi, descendente de Avraham, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Pronto. Israel de novo, Jacó de novo. Isso vai culminar no capítulo 42, onde no capítulo 41 ainda, verso 26 diz, quem, pois, o havia anunciado desde a origem, para que conhecêssemos os tempos passados, para que disséssemos, é justo. Não, ninguém anunciará, não, ninguém havia feito ouvir. Não, ninguém havia ouvido os vossos propósitos. E para Sião, que aqui está por primeiro, aquele que fala é Jerusalém, que eu presentei-o como mensageiro. Olhei, nenhum só homem entre eles, nem um único conselheiro. Eu os teria consultado e eles me teriam dado resposta. Eis que todos eles, uma maleficência são suas obras. Nada. Suas estátuas, sopro, nulidade. Eis o meu servo a quem apoio, o meu eleito em quem eu quero bem. Continuando falando. É uma dicotomia constante. Israel e as nações. Israel e as nações. Israel perseguido pelas nações. Israel parecendo morrer na mão das nações. Bom, então primeiramente, a gente entende aqui, tem vários outros textos, não, 42, 4, serve em missão universal, 43, a gente já leu, e assim vai. 44, e assim vai. Todo o servo sofredor de Isaías é Israel. Pronto. É o texto que diz. Agora, quando eu chego em Isaías 53, eu quero ler ele. E eu vou ler ele em cima de um homem, sendo que um pouco antes, nos versículos anteriores, fala que ele é Israel. Certo. Tá? Aí o que a pessoa fala? Não, mas Israel também é. Israel, ela é um símbolo também do Mashiach. Mas isso é subjetivar de novo. O texto tem que ser entendido primeiro em Peshat, depois a gente vai subjetivar. Mas primeiro tem que entender em Peshat. O texto não está falando de outro personagem. O texto está falando de Israel, de Jacó. Bom, e aí, vamos pegar então os textos aqui, e como os nossos sábios leem esses textos que temos aqui do capítulo 53. Na verdade, versículo 4. Na verdade, são os nossos sofrimentos que ele carregou. Foram nossas dores que ele suportou, e nós o consideramos como afligido, como atingido, golpeado por Deus e humilhado. Ele, porém, era desonrado por causa das nossas revoltas, triturado por causa das nossas transgressões, e a sanção, garantia de paz para nós, estava sobre ele, e nas suas chagas encontrava-se cura para nós. Bom, então o que está querendo dizer aqui? Primeiro que a palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, está traduzido errado. A palavra ali
para o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é a palavra Mussar. Mussar é ética. Mussar, ética. Então a gente aprende as midot em Mussar, que é a ética judaica. Mas ela também é correção. Ela também é exortação. Então não é castigo. Ele não é castigo. A ética que nos traz a paz... É que o povo não sabe lidar muito com exortação. Exato. O castigo, no sentido de a exortação, a língua que falava contra eles, estava sobre ele. Mas pelas pisaduras dele, eles conseguiram ser sarados. Pisadura de quem? Aí alguns rabinos vão ler. Do Mashiach ben Yosef. Por quê? Porque o Mashiach ben Yosef só tem que lutar as guerras de Israel porque Israel está dispersa. Não era para Israel estar dispersa. O Mashiach deveria vir em paz. Mashiach não deveria vir em guerra. Então, no judaísmo, existem essas duas alternativas. Mashiach pode chegar amanhã em paz. Ou Mashiach pode chegar amanhã mediante a guerra. Depende do grau de mérito de Israel. Se Israel tiver mérito, Mashiach aparece nas nuvens do céu, numa metáfora de que ele aparece já crescendo como alguém do próprio povo. Mas se Israel não tiver mérito, e é claro que provavelmente a gente não tem mérito para isso, Mashiach aparece primeiramente como Mashiach ben Yosef, lutando as guerras de Israel. Porque ele tem que primeiro destruir quem? Edom. E quem é Edom? É aquele que sobe quando Israel baixa a sua espiritualidade. É o que disse a profecia do pai Yitzhak. Ele falou, quando você subir, então tirará Esaú de sobre os seus ombros. Então, as guerras de Israel são fruto da nossa decadência espiritual. Entendeu? Ou seja, se Israel estiver bem espiritualmente, nada nos acontece. Mas se Israel cai espiritualmente, o próprio mundo nos aflige. Então é mais ou menos assim. A nossa espiritualidade é como se fosse o nosso sistema imunológico. Nessa virada de estação, todo mundo aí pega resfriado. A gripe está no mundo. Há 200 anos atrás, essa gripe dizimou o mundo. Na gripe espanhola. Há pouco tempo atrás, nós tivemos a pandemia do Covid-19. E muita gente morreu. Agora, se você pegar Covid, pode ser que não aconteça muita coisa. Já teve aquela chamada imunidade de rebanho, nossos anticorpos já reagiram. Mas se você tiver uma doença imunossupressora, você vai pegar essa doença e vai morrer. Ou se você não se alimentar bem, ou se você não dormir bem, ou se você tiver estresse, então você diminui o teu sistema imunológico e tudo aquilo que já está em você, vírus, tudo isso, aflora. Então, o inimigo de Israel é a própria diáspora. É a galute da alma, é o exílio. Então, em todo lugar, nossos inimigos estão aí. A verdade é que o mundo não gosta dos judeus. Nunca gostou, nunca vai gostar. Eu não vejo ninguém fazendo vídeo na internet para tentar converter o islâmico. Você já viu alguma mesquita islâmico-messiânica? Não. Essa aí não. Não viu, né? Não. Você já viu algum templo budista-messiânico? Também não. Também não. Qual é essa tara que o cristão tem de converter o judeu? É antissemitismo o nome disso. É antissemitismo. Eu vou humilhar você e você vai adorar o meu Deus. É o tal do bezerro de ouro. Exato. Então, assim, Israel, quando ela decai espiritualmente, nossos inimigos se levantam.
Existem duas maneiras da gente resolver a nossa questão. Primeiro, fortalecendo o espírito de guerra do Mashiach Ben Yosef, de Israel, como povo e tal. Nos protegemos politicamente, militarmente. Sim. Tivemos agora um atentado. Infelizmente. Na Austrália, né? Lá em Sydney. Muito bem. Que Deus nos livre. A outra maneira é a que os rabinos propõem. Vamos elevar a nossa vibração espiritual. Vamos elevar a nossa vibração. Do chá. Vamos levar. Vamos levantar a nossa Kedushá. Porque se a nossa já estiver alta, nada nos acontece. Todas as vezes que Israel passou por esses problemas, havia em Israel um movimento na contrariedade da elevação espiritual. Geralmente, o quê? O ceticismo. O primeiro sintoma é o ceticismo, apatia espiritual, falta de vontade e apego às coisas desse plano físico. Israel não pode se apegar ao plano físico demasiadamente. Israel, ao mesmo tempo, é um povo próspero, cuja prosperidade e a riqueza não pode transformar isso num bezerro de ouro. Tem que transformar em liberdade. Isso. E não em prisão. E não em prisão. No momento em que a gente pega a nossa... aproveita o meu conforto e a minha riqueza para me afastar de Deus, então a minha espiritualidade cai e os inimigos de Israel se levantam. Então, esse aqui é o que está dizendo Isaías 53. Isaías está dizendo que a Israel foi... Aí alguns rabinos vão dizer, aqui Israel sofre pelas nações, pelo que as nações fazem. Tá? Outros vão dizer, aqui Mashiach Ben Yosef sofre para que Israel se conscientize de que só teve que ter essa guerra porque nós tínhamos, por conta da nossa apatia. E isso nos levou a uma comoção nacional que aumentou a nossa kavaná e trouxe o restante da redenção através de Mashiach Ben Davi e não através de Mashiach Ben Yosef. Entendeu? Então o castigo que nos traz a paz, a exortação que nos traz a paz estava com ele. Estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas lutas, nós acabamos sendo sarados, porque o sacrifício dele, no sentido aqui, nos despertou para a realidade, né? Por exemplo, o holocausto, que nos desperta para a realidade. A Inquisição, que nos desperta para a realidade. Um atentado, que Deus nos livre, que nos desperta para a realidade. Hashem permite que mazelas venham sobre nós, enquanto povo judeu, para despertar a nossa consciência. Esse é o trecho em que o servo de Isaías se torna um servo sofredor. Quando parte de Israel sofre, para que o restante de Israel se comova, para que o restante de Israel se inspire, para que o restante de Israel encontre um novo motivo para buscar